O capítulo 31 do segundo livro das Crônicas, ele começa com a conclusão, na verdade, sobre a celebração da Páscoa, que estava relatado no capítulo 30 do segundo livro das Crônicas. É apenas um verso, o primeiro verso. E aí, na sequência, todo o restante do capítulo 31 trata sobre o serviço do templo ser reorganizado. Quando a festa acabou, qual festa? Da Páscoa. Isso, lá no contexto do rei Ezequias, né? Celebração da Páscoa. Era esse rei? Efraim e Manassés. Pode ter sido, porque o anterior era, né? Quando a festa acabou, os israelitas saíram pelas cidades de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim e Efraim e Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. Então assim eu finalizo, né, esse texto sobre a celebração da Páscoa. Agora a continuação do capítulo 31 trata sobre o serviço do templo e sua reorganização. E o texto diz o seguinte: Ezequias, realmente é o período do rei Ezequias, um rei justo, designou os sacerdotes e os levitas por turnos, cada um de acordo com os seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem, darem graças e cantarem louvores junto às portas da habitação do Senhor. O rei contribuía com seus bens pessoais, como para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhe era devida a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo, era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá que viviam nas cidades de Judá também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no terceiro mês e terminaram no sétimo. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer as suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparassem despensas no templo do Senhor, e assim foi feito. Então, recolheram fielmente as contribuições e os dízimos e os presentes dedicados. O levita Conanias foi o encarregado desses deveres, e seu irmão Simei era o seu auxiliar. Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jeremote, Josadabe, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores subordinados a Conanias, olha o nome do cara, Conanias, e ao seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias e de Azarias, o oficial encarregado do templo do Senhor. Coré, filho do levita Imna, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as contribuições dedicadas ao Senhor e as ofertas santíssimas. Sob o comando dele estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, que, nas cidades dos sacerdotes, com toda a fidelidade distribuíram ofertas aos seus colegas sacerdotes de acordo com os seus turnos, tanto os idosos quanto os jovens. Eles as distribuíram aos homens e aos meninos de 3 anos para cima, cujos nomes estavam nos registros genealógicos, e também a todos os que entravam no templo do Senhor para realizar suas várias tarefas diárias, de acordo com suas responsabilidades e seus turnos. Os registros genealógicos dos sacerdotes eram feitos segundo suas famílias, o dos levitas com mais de 20 anos, de acordo com suas responsabilidades e seus turnos. O registro incluía todos os filhos pequenos, as mulheres e os filhos e filhas de todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis em se consagrarem. Entre os sacerdotes descendentes de Arão, que viviam nas terras de pastagem ao redor de suas cidades, foram nomeados alguns deles, de cidade em cidade, para distribuírem as ofertas a todos os sacerdotes e a todos os que estavam registrados nas genealogias dos levitas. Por fim, para finalizar esse capítulo, verso 20 e 21, que diz o seguinte: Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus.
Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Bom, então finalizo assim o capítulo 31 do segundo livro das Crônicas. Meu projeto nesse canal é conseguir gravar cada capítulo da Bíblia em um único vídeo. São milhares de capítulos que a Bíblia possui, sendo que eu estou seguindo a ordem do primeiro para o último livro, ou seja, de Gênesis até Apocalipse. Eu já consegui gravar inteiramente os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º Crônicas, e atualmente estou no segundo livro das Crônicas, que inclusive eu já estou quase acabando, né? Também já gravei Apocalipse. Fico por aqui então, o vídeo passado, capítulo 30 do segundo livro das Crônicas, onde eu tratei sobre a celebração da Páscoa. No próximo vídeo, capítulo 32, sobre a ameaça de Senaqueribe contra Judá. Valeu!